Oi, pessoal. Olá. Vamos lá, continuar com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família. E hoje a gente vai ler Levítico, de 11 a 14. Hoje, como o texto é maior, a gente não vai nem fazer a introdução. O Cristiano já pode começar a ler de uma vez aí, Cristiano. Começa a ler Levítico de 11 a 14, por favor. Então vamos, né? Vamos pegar os códigos. O puro e o impuro. Animais puros e impuros. Javé falou para Moisés e Araão: digam aos filhos de Israel: são estes os quadrúpedes que vocês poderão comer dentre todos os animais terrestres. Vocês poderão comer todo animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas e que rumina. Dentre os que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer as seguintes espécies: o camelo, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Ele deve ser considerado impuro. Considerem impuro o coelho, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considerem impura a lebre, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considerem impuro o porco, pois, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comam a carne desses animais, nem toquem o cadáver deles, porque são impuros. De todos os animais aquáticos, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas. E vivem na água dos mares e rios. Mas todo aquele que não tem barbatanas e escamas e vivem nos mares ou rios, todos os animais pequenos que povoam as águas e todos os seres vivos que nelas se encontram, vocês considerarão imundos. Eles são imundos, por isso não comam sua carne e considerem imundo o cadáver deles. Todo ser aquático que não tem barbatanas e escamas será imundo para vocês. Das aves, considerem imundas e não comam as seguintes, porque são imundas: o abutre, o jipaeto, o chofrango, o milhafre negro, as diferentes espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diferentes espécies de gavião, o mocho, o alcatraz, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, a polpa e o morcego. Todos os animais alados que caminham sobre 4 pés serão imundos para vocês. De todos os insetos alados que caminham sobre 4 pés, vocês só poderão comer aqueles que, para saltar no chão, têm as patas traseiras mais compridas que as dianteiras. Vocês podem comer as seguintes: as diferentes espécies de locustídeos, gafanhotos, acridídeos e grilos. Os outros insetos de 4 pés são imundos. Como esses animais, vocês se tornarão impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde, e quem transportar o cadáver deles deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Vocês considerarão impuros animais que têm casco não dividido e que não ruminam. Quem os tocar ficará impuro. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão considerados impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde, e quem transportar o cadáver deles deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Considerem impuros esses animais. Dos animais que rastejam pela terra, considerem impuros os seguintes: a toupeira, o rato e as diferentes espécies de largato, a largatixa, o crocodilo da terra, o largato da areia e o camaleão. De todos os répteis, são esses que vocês considerarão impuros. Quem os tocar depois de mortos ficará impuro até a tarde. E ficará impuro todo objeto de madeira, pano, couro ou estopa e qualquer outro utensílio sobre o qual um bicho desses cair depois de morto. Deverá ser lavado com água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará novamente puro. Toda vasilha de barro na qual um desses bichos cair deverá ser quebrada e o seu conteúdo ficará impuro. A comida preparada com água dessa vasilha ficará impura
e também a bebida ficará impura, seja qual for o tipo de vasilha. Todo objeto sobre o qual cair o cadáver desses bichos ficará impuro. O forno e o fogão serão destruídos, porque ficaram impuros, e vocês os considerarão impuros. As fontes, poços e depósitos d'água ficarão puros, mas quem tocar o cadáver desses bichos ficará impuro. Se um desses cadáveres cai sobre uma semente, essa permanece pura, mas se a semente estiver umedecida e um desses cadáveres cair sobre ela, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que serve de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer a carne dele deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem transportar o cadáver dele lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja no chão é imundo e não será comido. Tudo que se arrasta sobre o ventre ou que caminha sobre 4 ou mais patas, isto é, todos os répteis que rastejam pelo chão, nenhum deles é comestível, porque são imundos. Não se tornem imundos com nenhum desses répteis que rastejam. Não se contaminem com eles e não sejam contaminados por eles. Eu sou Javé, o Deus de vocês. E vocês foram santificados e se tornaram santos, porque eu sou santo. Portanto, não se tornem impuros com nenhum desses répteis que rastejam pelo chão. Eu sou Javé, que os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei sobre os animais terrestres, as aves e todo animal que se move na água ou rasteja sobre a terra. Essa lei ensina a separar o impuro do puro, os animais que se podem comer dos que não se podem comer. Purificação depois do parto. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias ela ainda ficará se purificando do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário, enquanto não terminar o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante sua menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando a mulher tiver terminado o período da sua purificação, seja por menino, seja por menina, levará ao sacerdote, na entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou rola para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Javé, realizará por ela o rito pelo pecado, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei sobre a mulher que dá à luz um menino ou menina. Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela o rito pelo pecado, e ela ficará purificada. As doenças de pele. Javé falou para Moisés e Araão: quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha que produza suspeita de lepra, será levado diante do sacerdote Araão ou de um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a parte afetada. Se no lugar doente o pelo se tornou branco e a doença ficou mais profunda na pele, é caso de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Mas se há sobre a pele uma mancha branca, sem depressão visível da pele e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará de novo o doente. Se observar que a doença permanece sem se espalhar pela pele, tornará a isolá-lo por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará de novo. Se então verificar que a mancha não ficou mais branca e não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro o homem, pois se trata de um furúnculo. A pessoa lavará sua roupa e ficará pura. Mas se o furúnculo se alastrar sobre a pele depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro,
ele deverá se apresentar de novo ao sacerdote. O sacerdote o examinará. E se observar que o furúnculo se alastrou sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém tiver infecção de pele, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se constatar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornam brancos e o aparecimento de uma úlcera, trata-se de lepra crônica de pele. O sacerdote o declarará impuro e não o isolará, pois é claro que está impuro. Mas se a lepra se alastrar sobre a pele até cobrir o doente dos pés à cabeça, até onde o sacerdote possa observar, o sacerdote examinará o doente. Verificando que a lepra cobre o corpo todo, declarará puro o doente, visto que tudo se tornou branco. Se aparecer nele a carne viva, ficará impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro, pois a carne viva é impura. Trata-se de lepra. Mas se a carne viva se torna branca de novo, a pessoa procurará o sacerdote. E este examinará e, vendo que a doença se tornou branca, declarará pura a pessoa doente. Ela de fato está pura. Quando alguém tiver na pele um furúnculo, do qual já esteja curado, e se formar no lugar do furúnculo uma inflamação esbranquiçada ou mancha vermelha clara, essa pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se verificar que a pele afundou e o pelo ficou branco, o sacerdote a declarará impura. É caso de lepra que se manifesta no furúnculo. Mas se o sacerdote, ao examiná-la, notar que na mancha não há pelos brancos, nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento, então isolará o enfermo durante 7 dias. Se a mancha se alastrar sobre a pele, o sacerdote declarará impura a pessoa. É caso de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem se alastrar, é a cicatriz do furúnculo, e o sacerdote declarará pura a pessoa. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e sobre a parte queimada se formar uma mancha esbranquiçada ou vermelha clara, o sacerdote a examinará. Se constatar que o pelo ficou branco ou que houve aprofundamento da mancha na pele, é caso de lepra que se desenvolveu na queimadura. O sacerdote declarará impuro o homem, é caso de lepra. Mas se o sacerdote, ao examinar, não constatar pelos brancos na mancha, nem aprofundamento da pele, e notar que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará por 7 dias. No 7º dia, examinará de novo. Se a doença se tiver propagado na pele, declarará impuro o homem, é caso de lepra. Se a mancha permaneceu localizada, nem se propagar na pele, mas tornou-se pálida, trata-se de inflamação da queimadura. O sacerdote declarará puro o homem, pois é cicatriz da queimadura. Se um homem ou mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga. Se observar que há uma depressão na pele e o pelo se tornou amarelado e fino, declarará impuro o enfermo. É caso de sarna, isto é, lepra da cabeça ou da barba. Mas, examinando a sarna, e se o sacerdote constatar que não há depressão na pele, nem pelo amarelado, então isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará a doença. Se constatar que a sarna não se desenvolveu, e se constatar que a sarna não se desenvolveu e que o pelo não ficou amarelado, nem houve depressão da pele, o doente raparará os pelos, menos na parte que está com sarna, e o sacerdote o isolará por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a doença. Se constatar que não se alastrou sobre a pele e que não há depressão na pele, o sacerdote o declarará puro. O doente lavará sua roupa e ficará puro. Contudo, se depois da purificação a sarna se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote o examinará de novo. Se constatar o alastramento da sarna, é porque o doente está impuro e não precisará verificar se o pelo está amarelado. Mas se a sarna estiver localizada e nela tiver crescido pelo escuro, é porque a doença está curada. O doente está puro e o sacerdote o declarará puro.
Se aparecerem manchas sobre a pele de um homem ou mulher, e as manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que as manchas na pele são de um branco embaçado, trata-se de erupção da pele. O enfermo está puro. Se o homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça e está puro. Se perde cabelos na parte da frente da cabeça, trata-se de calvície da fronte e está puro. Mas se na cabeça ou na parte da frente houver chagas de cor vermelha clara, trata-se de lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte desse homem. O sacerdote o examinará. Se observar na calvície ou na fronte um tumor vermelho claro, com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote o declarará impuro, pois está com lepra na cabeça. A lei sobre o leproso. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar sua doença, viverá separado e morará fora do acampamento. O mofo das roupas. Quando houver lepra numa roupa, tanto de lã como de linho, num tecido ou coberta de lã, de linho ou de couro, ou numa peça qualquer de couro, e se a mancha da roupa, do couro, do tecido, da coberta ou do objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra e deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto durante 7 dias. No 7º dia, se observar que a mancha se espalhou sobre a roupa, o tecido, a coberta, o couro ou sobre o objeto feito de couro, trata-se de lepra contagiosa. O objeto está impuro. A roupa, o tecido, a coberta de lã ou de linho ou objeto de couro sobre o qual se apresentou a mancha deverá ser queimado, pois é lepra contagiosa que deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se o sacerdote examinado verificar que a mancha não se espalhou sobre a roupa, o tecido, a coberta ou objeto de couro, então mandará lavar a parte atingida e o isolará outra vez por mais 7 dias. Depois da lavagem, examinará a mancha, e se verificar que não mudou de aspecto, nem se desenvolveu, é que o objeto está impuro. O sacerdote o queimará, pois está corroído no direito e no avesso. Contudo, se o sacerdote, examinando, verificar que depois da lavagem a mancha ficou embaçada, então arrancará a parte da roupa do couro, do tecido ou da coberta. Todavia, se a mancha se espalhar sobre a roupa, a coberta ou objeto de couro, é que o mal continua vivo. Então será queimado no fogo aquilo que estiver atacado pela mancha. A roupa, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro, do qual desapareceu a mancha depois da lavagem, ficará puro, depois de lavado pela 2ª vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na roupa de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, quando se trata de declará-los puros ou impuros. A purificação do leproso. Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso, no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura escarlates e isopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Pegará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura escarlate, o isopo e mergulhará tudo, junto com a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra e o declarará puro. Pois deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, as sobrancelhas, bem como todos os pelos.
Depois lavará suas roupas, se banhará e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de flor de farinha amassada com azeite para oblação e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem que está se purificando junto com suas ofertas na entrada da tenda da reunião diante de Javé. Depois pegará os cordeiros e oferecerá como sacrifício de reparação juntamente com 1/4 de litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante de Javé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação, como sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote. É porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Depois pegará um pouco de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite, que está na palma da esquerda, e fará com esse dedo 7 aspersões diante de Javé. Em seguida, colocará um pouco de azeite que lhe resta na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois derramará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo, terá feito pelo homem um rito pelo pecado diante de Javé. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando de uma impureza. Depois disso, imolará a vítima do holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Desse modo, fará o sacrifício pelo pecado desse homem, que ficará puro. Se é um pobre que não tem recursos, pegará somente um cordeiro para o sacrifício de reparação e o oferecerá com o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as possibilidades, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, diante de Javé, para a sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e 1/4 de litro de azeite, e o oferecerá com o gesto de apresentação diante de Javé. Depois imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, pegará sangue da vítima e colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. A seguir, derramará um pouco de azeite na palma de sua própria mão esquerda, e com o dedo indicador da mão direita, fará diante de Javé 7 aspersões com o azeite que tem na mão esquerda. Com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois colocará o resto do azeite, que tem na palma da mão, sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele, diante de Javé, um rito pelo pecado. Com uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto acompanhado de oblação. O sacerdote fará assim, diante de Javé, um rito pelo pecado, por aquele que está se purificando. Esta é a lei para a purificação do leproso que não tem recursos. O mofo das casas. Javé falou para Moisés e Arão: quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu ferir de lepra uma casa da terra de vocês, o dono da casa avisará o sacerdote. Parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nela existe.
Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa, e depois de a ter examinado, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, formando depressão na parede, ele sairá da casa e mandará fechá-la por 7 dias. Voltará no 7º dia e examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em um lugar impuro fora da cidade. Depois mandará raspar todas as paredes internas da casa e jogar o pó raspado em lugar impuro fora da cidade. Pegará outras pedras para substituir as que foram tiradas e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tirar as pedras e depois de raspadas e rebocada a casa, se as manchas reaparecer, o sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa, que está impura. Mandará demolir a casa, e suas pedras, madeira e reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Quem nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Mas se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que elas não se alastraram pela casa depois de rebocada, declarará impura a casa. Declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura, escarlate e isopo para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, a púrpura, escarlate e a ave viva, e as mergulhará no sangue da ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes. Depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o isopo e a púrpura escarlate, soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Fazendo assim o rito pelo pecado da casa, esta ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepras e sarna, lepra das roupas e das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Vamos lá, pessoal. Então a Cristiane leu, né? A Cristiane leu o vídeo 22, a Cristiane leu Levítico de 11 a 14, para que a gente fizesse o nosso vídeo de número 22. O que a gente viu ali? O que marcou para mim ali? A parte dos animais puros e impuros, né? Eu fico tentando entender como que funcionam as leis, né? Essa lei feita por Moisés, né? Como ele fala, pedido de Javé, pedido de Deus, pediu para ele, para que ele fizesse as leis, e ele foi seguindo passo a passo, com muito detalhe. Escreveu isso, que isso me impressiona mais, os detalhes, né? E ele fala também de várias coisas, né? Desde a parte de comida, como fazer os templos e tal. Aqui ele fala dos animais puros e impuros. O que marcou pra gente é que a nossa alimentação hoje, normalmente, né, estaria tudo fora do que se fala ali. Então ele fala aqui, os animais puros e impuros. O que a gente não poderia comer? Camelo, coelho, lebre, porco, todo ser aquático que não tem barbatana nem escama. Então qualquer coisa que não fosse um peixe de escama, por exemplo, porque tem peixe que não tem escama, tem couro. Então caranguejo, lula, camarão, tudo não teria, né? Entre aves, os abutres, avestruz, corvos, gaivotas, gaviões, pelicanos, cegonhas, morcegos, né? Os chineses comem morcegos, essas coisas assim já eram muito do nosso cotidiano também, né? Outros animais rastejantes, topeiras, ratos, crocodilos, camaleão, e até objetos que nele encostasse, qualquer coisa que encostasse esses animais, ficariam impuro, né? E a palavra cadáver usa muito ela, o cadáver de um animal, o cadáver. Na verdade, dá até dando desânimo às vezes de comer certos animais. Para de comer carne, gente. É forte a fala deles, né? Mas realmente é um cadáver, um bicho morto é um cadáver, né? E a gente come cadáveres, vamos dizer assim, frango é um cadáver, aquele franguinho caipira que todo mundo gosta com quiabo é um cadáver com quiabo, né? E é forte isso aí, é forte pra gente que não tá acostumado, né? Então não comam animais rastejantes também, então vários animais rastejantes, tudo que se arrasta no chão e tal. Então assim, tem uma série de proibições aqui, ele coloca muito claro ali. Outra coisa que marcou também aqui é que o homem,
se caso a mulher tiver um filho e esse filho for homem, ela marcou um pouco a diferença, né? Porque que a mulher vai ter de um jeito e de outro. Ele fala muito da circunscrição. Quem não sabe que a circunscrição o filho do circuncisão é a cisão do crepúsculo, vamos dizer assim, é o corte daquela pele que dá no pênis da criança ali, eles cortam ela. Fala que todo judeu tem que ser circuncisado. Eu falar o primeiro. Circuncisado até a sua idade. Criança, acho que depois do 7º dia, 9 dias, uma coisa assim. É bem novo ainda, então a mulher ganha a criança homem, depois de tantos dias tem que fazer esse procedimento, e aí depois ela tem que passar mais 33 dias, ou seja, o resguardo de 40 dias normal da mulher no caso de homem. Só que se for mulher, se for uma filha, ela vai ter que passar 2 semanas, ou seja, 14 dias, para só então ela fazer o resguardo dela de 66 dias. Então são dois resguardos praticamente no caso de ter uma filha mulher que se fala aqui. E toda a parte impura também, a mulher quando está menstruada, ela é impura, ela não pode e tal, tem toda uma parte assim colocada também. E essa criança que tem que ser circuncisada, tem que fazer o procedimento no caso do homem, o pênis da criancinha tem que chegar lá e cortar, tem que ser novinho, tipo cortar rabo de cachorro quando é novo, né? Com X dias só. Tem criança perto não, né? Isso aí é uma obrigação de todo o povo israelita, todo judeu, né? Então imagino eu que até hoje deve seguir alguma coisa nesse sentido, porque os judeus são seguidores dessa lei antiga. E repara para você ver, todos os procedimentos falam muito da lei. A lei que Moisés criou. Moisés realmente criou uma lei para poder permanecer essas pessoas junto, comandar todo um povo, né? Outra coisa que fala aqui é das doenças de pele, a lepra e sarnas, né? Que tornam o ser impuro, a pessoa impura. Então somente o sacerdote poderá examinar e ele que declarará que aquele homem é impuro ou não, examinando ele sempre de 7 em 7 dias. Volto a dizer de novo no 7, sempre o 7, né? Muita coisa com esse 7, né? E uma coisa que a gente observa aqui é que você tem também muita atenção aos detalhes, né, das doenças, fica ali tudo detalhado e tal, é quase que fosse um ensinamento de medicina. Ó, se for assim, é tal doença, é impuro, se não for desse jeito, é outro tipo de doença, então tá liberado. E o sacerdote virava quase um médico, ele dava o diagnóstico e falava se era puro ou impuro, né? E existia inclusive a lei sobre os leprosos. Os leprosos estavam de uma lei específica para eles, né? Que deverá ficar de roupa rasgada e deve sair gritando, eu sou impuro nas ruas. Então o próprio traje dele rasgado, talvez por isso a gente tem tanta dificuldade hoje de andar em rasgado, talvez até por causa dessas questões bíblicas, né? Ele era um leproso, ele era considerado leproso e ele mesmo tinha que se auto-incriminar, falando, eu sou impuro, sair gritando. Outra coisa também que marcou foi o sacrifício de animais, né? Nos rituais de purificação eles continuam-se, sempre com muito sangue, né? E vários rituais, então tudo sangue, sacrifica animal e passa sangue, fez qualquer coisa, mata um bichinho lá, esparrama o sangue dele na testa e tal. A gente está lendo e não julgar, mas como eu já falei, é complicado não fazer os julgamentos ali, né? Em cima disso, os bichinhos vai morrendo, vai pegando o sangue dele, esfrega para todo lado lá, como se aquilo lavasse tudo, né? Então é bíblico, né? De Moisés ali, né? Nessa parte do Primeiro Testamento. Espero eu que na segunda parte, vamos falar assim, no Novo Testamento, eles falam que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para salvar todos os pecados, né? A salvação do mundo, né? E veio para curar isso daí. Imagino eu que é nesse sentido. Eu quero chegar lá, agora já estou curioso para ler até o final. Estou doidinho para chegar já no Novo Testamento, para mudar um pouco as falas aqui. E uma coisa que a gente observa também que é a diferença entre o sacrifício e o holocausto, né? O holocausto é de um jeito, o sacrifício é de outro. Embora os dois, você sacrifica um animal ali, um queimado, o outro ali rasgado com sangue, separado, aproveitando algumas coisas dele, né? Então é isso, gente. Hoje a gente leu mais um trecho, então fizemos o vídeo número 22 e continuamos com o nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família, ok? Gratidão a tudo aí que está acontecendo com a gente, a todos os, vamos dizer assim, as bênçãos que Deus tem nos dado. Amém. Que Deus continue nos abençoando com saúde e felicidade sempre. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado a todos também. Gratidão. Tchau, tchau.